Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos então para a nossa nona aula, que vai ser a aula que eu vou abordar com vocês o tópico dos circuitos elétricos, né? E bom, antes de começar a aula de fato, né, eu gostaria de utilizar uns minutinhos aqui, né, desse início do vídeo, para deixar claro qual que é a ementa, né, de circuitos elétricos que eu pretendo abordar, até onde eu pretendo abordar com vocês o tópico de circuitos elétricos, né? Isso porque, né, por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque circuitos elétricos, ele é um tópico que dá para você estudar com tanta profundidade quanto você queira. E essa profundidade vai depender tanto dos seus interesses, né, quanto do curso que você está, né, na graduação. Então, por exemplo, uma pessoa da física tem muito mais interesse de estudar circuitos elétricos do que uma pessoa da engenharia civil, por exemplo. Em compensação, uma pessoa da engenharia elétrica tem muito mais interesse em estudar circuitos elétricos do que o público da física, né? Enfim, né, cada curso, né, cada estudante tem seus interesses. Então, né, obviamente, por conta disso, eu gostaria de deixar claro aqui até onde eu vou, né, com esse tópico, para que você, estudante, saiba, né, até onde eu vou abordar, né, para que você não espere que eu vou passar mais conteúdo do que eu realmente vou passar. Como meu objetivo com esse curso, né, é abranger tanto o público de Física 3 quanto de Eletro 1, a matéria de eletromagnetismo da física, né, a profundidade que eu vou passar essa na aula, né, como deve ter sido claro para todo mundo vendo a cor dessa barra aqui embaixo, vai ser uma profundidade de Física 3, ok? O tratamento que eu vou passar aqui de circuitos elétricos é um tratamento que a gente vê, né, que a gente passa para estudantes de Física 3. Isso porque, né, tradicionalmente, o tópico de circuitos elétricos não é passado nos cursos de eletromagnetismo da física mesmo. Inclusive, se você for pegar o livro do Griffiths, nem tem esse tópico de circuitos elétricos no livro do Griffiths, né? Não que não seja importante, né? Mas à medida que você vai adentrando na física, no tópico de eletromagnetismo aparecem tantos outros assuntos mais relevantes para um físico do que os circuitos elétricos, que os circuitos elétricos acaba sendo jogado, né? Acaba não sendo revisto em Eletro 1, né, e por conta disso, né, como esse meu curso daqui pretende abranger também esse público, né, e esse tópico daqui, né, circuitos elétricos, é um tópico que é abordado na Física 3, então a profundidade que eu vou dar para ele aqui é a profundidade de Física 3. Agora, o segundo motivo também, né, que eu queria deixar claro até onde eu vou com esse curso, é porque mesmo quando eu falo, olha, a profundidade que eu vou é aquela passada para um aluno de Física 3, mesmo assim, dependendo do professor, dependendo da instituição e dependendo da referência que você usa, essa ementa pode variar. Então, por exemplo, né, o livro que eu estou usando de referência aqui para o público de Física 3 é o livro Física Básica do Moisés. Okay? Se vocês abrirem no Moisés a parte de circuitos elétricos, ele tem uma ementa muito maior do que a que eu vou passar aqui. No caso, né, eu só vou abordar aqui circuitos elétricos nas quais a fonte de tensão, a fonte externa, é uma fonte de corrente contínua. Eu não vou tratar aqui com vocês circuitos elétricos com fonte de corrente alternada, e o Moisés trata esses exemplos. E por que eu não vou abordar, né, os circuitos com corrente alternada, se no livro do Moisés, né, no Física Básica volume 3, que é um dos livros de base para esse curso, ele trata exatamente dos de corrente alternada, né? Eu não vou fazer isso porque, para mim, né, na forma como eu vejo, né, a física básica, o tópico de corrente alternado não é um tópico tratado em Física 3. Eu acho que o tópico de corrente alternado, né, ele é melhor tratado em um curso de oscilações, exatamente pelo fato, né, da corrente alternada ser uma corrente periódica, e aí acaba casando melhor. Inclusive, quando eu estava na graduação, eu não vi circuitos de corrente alternada em Física 3, né, lá no caso da FMG chama Fundamento de Eletromagnetismo. Eu vi ele, no caso, né, na Física Básica correspondente a oscilações, né, que para a Física, né, na UFMG era Fundamento de Oscilações, Ondas e Ótica. E no exato momento, né, que já tem alguns anos que eu fiz essas disciplinas básicas, né, eu percebo que de fato, né, para mim, realmente faz mais sentido as matérias, a parte de circuitos elétricos que envolve corrente alternada serem tratadas nas matérias de oscilações. Por conta disso, né, nosso objetivo aqui nessa aula 9 é tratar exatamente dos circuitos nas quais a fonte de tensão é uma fonte de corrente contínua em circuitos envolvendo resistores, indutores e capacitores. Mas bom, dado isso, vamos para a nossa primeira aula, né, que aqui eu dividi ela em duas partes, né? A primeira delas, né, para a gente tratar a respeito dos regimes que nós vamos estar levando em conta nesse contexto de circuitos elétricos, ok? Inclusive essa parte daqui, né, julgo eu, seja uma das partes mais importantes, porque muitas vezes quando a gente vê circuitos elétricos, a gente não foca muito, né, a gente não discute muito quais são os regimes de fato que nós estamos trabalhando, então a gente acha que todas as relações, né, que a gente vai, né, determinando nessa aula de circuitos elétricos, elas valem para muito mais situações do que realmente valem. Então, né, eu gostaria de deixar claro aqui quais são os regimes que nós estamos trabalhando, ok? Para que vocês entendam todos os pressupostos, todas as hipóteses que nós estamos, né, considerando para poder fazer a construção. E depois a gente discutir um pouquinho a respeito dos componentes, como eu discuti com vocês, né? A gente vai estudar componentes, né? A gente vai estudar circuitos elétricos com 3 componentes, que são resistores, capacitores e indutores.
Sendo que indiretamente, né, nós já estudamos esses três componentes aqui ao longo do curso, né? Porque um resistor é um objeto que possui resistência, um capacitor é um objeto que possui capacitância e um indutor é um objeto que possui indutância, né? Características todas essas discutidas ao longo do curso. Depois disso, né, na próxima aula eu vou deduzir com vocês as leis de Kirchhoff, né, as duas leis de Kirchhoff, que são as que a gente utiliza para poder, né, enfim, obter as soluções dos circuitos elétricos. E depois das leis de Kirchhoff, né, nas aulas seguintes, eu vou resolver com vocês, né, alguns circuitos elétricos envolvendo esses componentes que a gente vai discutir nessa aula daqui. Mas bom, vamos começar então, né, caracterizando aqui qual que é o regime que nós vamos estar trabalhando nesse contexto de circuitos elétricos, ok? O primeiro regime é que a gente vai estar em um contexto de correntes, né, que a gente chama de correntes quase estacionárias. Mas bom, correntes estacionárias a gente já trabalhando no curso, né? Então imagino que ninguém tenha problema com isso. Agora, o que eu me refiro por correntes quase estacionárias, né? Na prática, correntes quase estacionárias é só um nome bonito, né, mas um pouco mais técnico para o regime que nós vamos tratar aqui, que ainda assim é um regime de correntes estacionárias, né? Como assim? Quando eu defini com vocês, né, o que é uma corrente estacionária, como é que foi a nossa construção? A ideia foi o seguinte: imagina que você tem um circuito qualquer, ok? Um circuito qualquer, e você vai ligar nele uma certa fonte de tensão, uma certa bateria, para fazer com que flua corrente elétrica nesse circuito. Antes de você ligar essa bateria, não tinha nenhuma corrente. A partir do momento que você liga a bateria, o que vai acontecer? Vai começar a passar uma corrente aqui, certo? Porém, todo mundo deve concordar comigo, a corrente ela não vai começar do nada, certo? Se a gente sai de uma situação que não tinha nenhuma corrente, né, que a corrente era zero, e vai para uma certa situação em que a gente tem corrente, obviamente essa corrente ela vai aumentando gradualmente. Agora, independente de como acontece esse aumento gradual da corrente, né, o que eu comentei com vocês foi que depois de um determinado tempo que nós ligamos essa bateria, a corrente no circuito vai estabilizar, certo? E essa corrente, no regime em que ela estabilizou, é exatamente uma corrente estacionária, certo? Então a corrente estacionária é exatamente a corrente na situação de equilíbrio, a partir do momento que o circuito já entrou, exatamente, já estabilizou mesmo, né? Nesse meio do caminho, da corrente sair de zero até chegar exatamente à corrente do regime estacionário, nesse meio do caminho, o comportamento da corrente ele é bem complicado, né? Esse meio do caminho é um regime que nós chamamos de regimes não estacionários da corrente. Uma conclusão que a gente pode tirar a partir disso é que o regime não estacionário é um regime em que a corrente pode variar no tempo, certo? Porque vê se vocês concordam comigo, né? Se a corrente estacionária é aquela corrente da situação já estabilizada, certo? Depois que a corrente já se estabilizou e a corrente começou do zero, né, significa que nesse meio do caminho, em que a corrente estava aumentando gradualmente até chegar no valor estacionário, a corrente tinha um valor que poderia variar no tempo. E é exatamente esse meio do caminho que a corrente ela não é estacionária. Na prática, né, quando a gente leva em conta ao pé da letra o que a física nos diz, toda vez que você varia alguma corrente no tempo, você necessariamente tem que passar por estágios de correntes não estacionárias. E se vocês refletirem um pouquinho, né, vocês vão perceber que toda vez que a gente tratou com correntes ao longo do curso até o momento, todas essas correntes eram correntes estacionárias. Então, né, a gente não tem nem matemática para poder tratar, no momento, esse tipo de regime. Mas aí você poderia chegar para mim e falar: mas Felipe, a gente tratou de regimes em que a corrente varia no tempo, né? Na última aula, a aula de indução eletromagnética, todos os casos que a gente tratou de lei de Faraday, né, calcule o campo elétrico, alguma coisa do tipo, né, o campo elétrico surgia porque existiam variações de campo magnético. Agora, como é que a gente estava variando o campo magnético no tempo? A gente estava variando, modificando a corrente. Certo? A gente modificava a corrente para modificar o campo magnético e assim obter o campo elétrico. Você calculou o campo elétrico com isso, você deduziu a expressão, né, da energia magnética, aquele 1 sobre 2 μ0 integral de B quadrado dV, você deduziu tudo isso levando em conta regimes em que a corrente está variando. Então como é que você me fala que toda vez que a corrente varia no tempo, a gente passa por regimes não estacionários, né, que a gente não tem matemática para trabalhar com esses regimes não estacionários, mas que você trabalhou com contextos em que a corrente estava variando no tempo? E aí a resposta que eu tenho, né, para essa pergunta é que o regime que a gente estava trabalhando era exatamente o regime das correntes quase estacionárias, que é um tipo de regime estacionário de corrente, né? Como assim? Quando a gente vai analisar esse tipo de problema, né, um circuito em que a gente começa a ligar uma fonte de tensão, e aí, né, a corrente sai de zero até um valor estacionário, e aí nesse meio do caminho passa por um regime não estacionário, na qual a corrente está variando, quando a gente analisa o intervalo de tempo que demora para esse regime não estacionário acontecer, a gente percebe que esse intervalo de tempo ele é muito pequeno. Esse intervalo de tempo ele é tão curto que é muito comum você, inclusive, ver algumas referências falando que a partir do momento que a gente liga um interruptor, né, para ligar uma lâmpada, ou a partir do momento que a gente liga uma bateria em um circuito, essa corrente ela vai de zero até o valor da corrente que a gente trata instantaneamente.
Mas não é que essa corrente seja instantânea, é só que esse regime daqui não estacionário ele é muito rápido. Inclusive, uma forma da gente estimar esse tempo é o seguinte: a partir do momento que a gente liga a bateria nesse circuito daqui, né, que a gente está supondo um fio metálico, como aqui existe uma certa diferença de potencial, né, como essa bateria induz uma diferença de potencial, o fato da gente conectar os terminais da bateria nesse circuito vai fazer com que, quando a gente encoste, aqui vá surgir um campo elétrico ao longo desse circuito daqui. Agora, para poder aparecer um campo elétrico nesse ponto daqui, por exemplo, né, isso não vai acontecer instantaneamente quando você ligar o circuito na bateria. O tempo que demora para que o campo elétrico, digamos, né, por exemplo, né, aqui uma simplificação, para que o campo elétrico nessa situação, nesse ponto do circuito apareça, é o tempo que demora para que os campos eletromagnéticos se propaguem daqui até aqui. E os campos eletromagnéticos se propagam com qual velocidade? Com a velocidade da luz. Então, de grosso modo, né, uma forma de você estimar a ordem de grandeza, ok? Não é nada muito preciso, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A ordem de grandeza desse tempo daqui, né, que é exatamente o tempo que demora para a gente atingir o regime estacionário, é o tempo que demoraria, né, para um pulso de luz percorrer o nosso circuito elétrico aqui, ok? É uma forma de estimar, né? E como eu comentei, não é nada rigoroso, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente poderia calcular indiretamente, né? Estimar, né, esse tempo daqui de regime não estacionário. A partir disso, já dá para perceber que esse tempo daqui ele é minúsculo, tão minúsculo que começa a fazer sentido a gente definir um certo tipo de corrente que varia no tempo, porém que ainda assim seja uma corrente estacionária, que é exatamente esse nosso contexto de corrente quase estacionária. Imagina um contexto hipotético, né, em que essa fonte de tensão aqui ela tem uma diferença de potencial ajustável, ok? Então existe ali algum seletor, né, que nos permite, por exemplo, variar a nossa fonte de tensão de 0 até 100 volts, ok? Simplesmente mexendo ali no seletor. Deve ser claro para todo mundo que se a gente começar do zero, né, com a diferença de potencial igual a zero, e for aumentando, né, aos poucos até chegar no 100, né, a gente pode, né, interpretar essa nossa fonte como sendo uma fonte de tensão na qual a diferença de potencial é uma função do tempo, certo? E essa função do tempo depende da forma, né, como a gente vai aumentando a diferença de potencial aqui, né, dessa fonte. A ideia dessas correntes quase estacionárias é a seguinte, né? Vamos supor aqui, certo? Só para poder construir o exemplo, que esse tempo ΔT, ok? Que demora, né? Que é exatamente o tempo, né? Que o regime não estacionário aqui desse circuito, né? Da corrente desse circuito vai demorar. Imagina que esse cara daqui seja 1 segundo, ok? Só por suposição para que a gente possa fazer uma construção qualitativa. Agora, imagina que a gente vai aumentar a diferença de potencial dessa fonte, né? De 0 até 100 volts, de 1 em 1 volt, sendo que a gente vai fazer essa alteração de 1 em 1 volt a cada 0,5 segundos, por exemplo, ok? Nessa situação, a gente vai estar o tempo inteiro em um regime não estacionário. Porque imagina o seguinte, né? Vamos lá, a gente aumentou de 0 para 1 volt. Quando a gente aumenta de 0 para 1 volt, vai demorar 1 segundo, né, para que o regime não estacionário aqui ocorra, certo? Que seria o tempo, né, qualitativamente, né, falando, que seria o tempo do campo elétrico se instalar da forma como tem que se instalar para essa diferença de potencial, né, 1 volt. Agora, antes desse 1 segundo passar, ou seja, enquanto a gente ainda estiver no tempo do regime não estacionário, né, a gente vai mudar para 2 volts, certo? Por quê? Porque a gente está mudando os volts, né, a gente está aumentando aqui em um ritmo mais rápido do que o regime não estacionário, dura. Isso significa que nesse exemplozinho daqui, né, a mudança de 1 em 1 volt dessa fonte de tensão, né, o aumento que a gente está gerando nessa fonte de tensão, ele é rápido o suficiente para não permitir que a corrente entre em nenhum momento em um regime estacionário. Ela vai estar o tempo inteiro em um regime não estacionário. E aí, nesse tipo de situação, o tratamento matemático ele é muito complicado. Agora, imagina que a gente fizesse esse aumento de 1 em 1 volt, não agora mais em intervalos de 0,5 segundos, mas imagina que a gente demorasse, por exemplo, 100 segundos, tá? Aqui eu estou colocando um número grande, um número redondo, enfim, só para construir o exemplo. Imagina que a gente vai aumentando de 1 em 1 volt, a fonte de tensão aqui, só que a gente vai mudando esse de 1 em 1 volt a cada 100 segundos. O fato desse tempo daqui ser muito maior do que o tempo que demora para a corrente estabilizar, significa que cada estágio intermediário de tensão pode ser visto como um estado de equilíbrio. Por quê? Porque imagina o seguinte, tá lá 0 volts, e aí corrente igual a 0. Aí a gente muda para 1 volt. Mudou para 1 volt, vai demorar 1 segundo para que a corrente passe a ser estacionária, certo? Para que vai demorar 1 segundo esse regime não estacionário. Agora, a gente só vai mudar para 2 volts daqui 100 segundos. Ou seja, a gente está variando a fonte de tensão tão devagar, mas tão devagar em relação a esse tempo daqui, que dá tempo de, a cada instante do tempo, o nosso sistema estar em um estado estacionário.
É para esse tipo de regime que a gente dá o nome de correntes quasi-estacionários, ok? Esse quasi-estacionário significa que, apesar de não ser exatamente um regime estacionário, porque a corrente está variando no tempo, ela varia de forma tão mais devagar do que esse tempo daqui, né, que é o tempo, né, para estabilizar a corrente, que a gente pode tratar como se em cada instante do tempo a corrente estivesse em um regime estacionário. Então, na prática, esse I de t corresponde à corrente em cada instante do tempo no momento em que ele estabilizou. E a gente sabe que vai ter estabilizado naquele instante do tempo. Por quê? Porque a corrente está variando muito mais devagar do que esse tempo daqui. Então, realmente dá para que cada estado intermediário da corrente seja um estado de equilíbrio. Na prática, a gente já estava utilizando esse regime na aula de indução, né? E é fácil perceber isso, porque se vocês forem reparar, né, toda vez que eu ia calcular, né, qual que era o campo elétrico gerado por alguma variação de campo magnético, eu estava utilizando campos magnéticos que a gente calculou no momento da magnetostática. Então, por exemplo, eu calculei com vocês qual que era o campo elétrico, né, gerado por um solenoide. Que a gente chegou a calcular isso. O solenoide estava passando uma determinada corrente I. Eu falei com vocês que essa corrente I era uma corrente que variava no tempo, né? Dessa forma daqui, foi o exemplo que eu construí com vocês. E a partir disso, né, da nossa lei de Faraday, a gente calculou o campo elétrico. Mas para fazer esse cálculo, qual foi o campo magnético que a gente usou? A gente usou aquele μ0, Nzinho, I na direção Z, que é o campo magnético, né, de um solenoide passando corrente, no contexto aonde? Da magnetostática. Mas na magnetostática, as correntes não são estacionárias, por definição. Então significa que tudo que a gente fez no último contexto, né, na última aula de indução eletromagnética, que as correntes poderiam variar no tempo, a gente meio que já estava implicitamente nesse contexto daqui. Eu só não evidenciei que esse daqui que era o regime. O que eu comentei com vocês é que, olha, apesar da corrente estar variando, essa corrente vai continuar sendo uma corrente estacionária, né? Na prática, o correto teria sido eu falar, essa corrente ela é quase estacionária. Por quê? Ela não é estacionária porque ela varia no tempo, mas em cada instante do tempo, ela é uma corrente num regime estacionário. Então, né, está aqui, né, explicado o que é um regime quase estacionário. Na prática, eu só estou falando, né, desse nome, correntes quase estacionárias, nesse contexto, porque ele é um termo relevante quando a gente vai estudar correntes de circuitos de corrente alternada. Na prática, eu não vou abordar aqui correntes alternadas com vocês, mas se vocês forem ver outras referências, quem for aprofundar em circuitos elétricos, né, enfim, vocês vão utilizar, vocês vão ver essa nomenclatura quase estacionárias, né, correntes quase estacionárias com uma maior frequência. Ok? Mas isso tudo aqui, né, basicamente para poder falar que os regimes que nós estamos trabalhando são quais regimes? São os regimes em que a gente pode utilizar as leis que a gente discutiu até o momento, né, que levavam em conta, né, por natureza, a correntes estacionárias, ok? Então, né, enfim, todos os circuitos que a gente for trabalhar vão ser esse tipo de circuito. E o segundo regime, que não é exatamente um regime, na verdade é mais uma conveniência, é de que é o seguinte, né, como eu comentei com vocês, a gente vai tratar de circuitos elétricos que possuam somente resistências, capacitores, e indutores. Né? Um resistor é um objeto que possui resistência, um capacitor é um objeto que possui capacitância e um indutor é um objeto que possui indutância. Porém, quando a gente pega os objetos da vida real, né, os resistores, os capacitores e os indutores, eles possuem mais do que uma característica do que somente a que define eles. Como assim? Por exemplo, um resistor, né, como eu acabei de falar, né, e como deve ser óbvio para todo mundo, é um objeto que possui resistência. Porém, todo resistor, na vida real, ele possui alguma indutância e, eventualmente, também possui alguma capacitância. Da mesma forma, né, os capacitores, na vida real, eles também têm alguma certa resistência e uma certa indutância. Assim como indutores, na vida real, também possuem alguma resistência e também possuem alguma capacitância, ok? Sempre que você pega um resistor, um capacitor e um indutor na vida real, eles não têm somente a característica que dá o nome para eles. Nesse nosso contexto de circuitos elétricos, o que eu vou definir como resistor, como capacitor e como indutor são objetos que possuem exclusivamente resistência, exclusivamente capacitância e exclusivamente indutância. Ou seja, né, toda vez que a gente for representar um resistor, eu vou estar supondo que esse resistor só possui resistência. Ok? Eu vou supor que a capacitância dele seja igual a zero e que a indutância dele seja igual a zero. Da mesma forma, eu vou tratar um capacitor, um objeto que só possui capacitância, possui resistência nula e indutância nula. E, claro, né, mesma coisa se aplica ao nosso terceiro caso, toda vez que eu vou tratar de um indutor, eu vou estar levando em conta um material que só possui indutância. Ele não possui resistência nem capacitância. Para os resistores, né, nós utilizaremos esse desenho, ok? Para os capacitores, nós utilizaremos este desenho daqui, ok? E só para não confundir com a fonte de tensão, né, capacitor possui esses dois traços paralelos, ok? Uma fonte de tensão possui um maior do que o outro, o maior positivo e o menor negativo.
ok? E o indutor a gente vai representar por um enroladinho de fio, ok? Então, o nosso indutor representa ele dessa forma daqui. Além disso, quando eu me refiro a um capacitor, eu me refiro a um objeto na qual o campo elétrico está totalmente confinado aqui dentro, ok? Então a gente vai estar o tempo inteiro usando aquela aproximação, né, do capacitor, né, na qual a distância das placas, entre as placas é menor do que a sua raiz da área. Enfim, a gente vai estar usando aquela aproximação exatamente de que só existe campo elétrico no interior do capacitor. E o mesmo vale para o indutor, né? O que eu me refiro por indutor nessa nossa nona aula é um objeto, né, que além de ser um objeto que possui somente indutância, é um objeto na qual o campo magnético ele é totalmente confinado no seu interior, ok? Um modelinho ali de um solenoide infinito, né, que o campo dentro dele é diferente de zero, mas que fora é igual a zero, ok? Então, tanto o capacitor quanto o indutor vão ter essas considerações, ok? Eles armazenam, seja campo elétrico, seja campo magnético, totalmente no seu interior. Porém, você poderia chegar para mim e falar, Felipe, mas faz sentido essa forma que você vai definir resistor, capacitor e indutor? Porque, como você mesmo disse, quando você vai comprar um resistor no mercado, ele também possui uma certa indutância, ele pode possuir uma certa capacitância. É a mesma coisa com os outros. Você definir um resistor como tendo somente resistência, um capacitor somente capacitância e um indutor somente indutância, não é uma coisa que vai limitar demais as nossas análises? A resposta é não. Porque na prática, essa minha definição, como eu comentei com vocês, não é um regime que a gente está trabalhando. É só uma conveniência que a gente utiliza para poder ficar mais fácil de separar os termos dos circuitos. Como assim? Vamos lá, imagina que você compre, você vai no mercado e você compre uma certa resistência, ok? Então você comprou uma resistência e você quer saber como é que vai ser o comportamento de um circuito elétrico, que vai ser uma bateria qualquer e que você vai ligar esse resistor nela. Imagina que você queira saber isso, né? O que vai acontecer quando eu ligar uma fonte de tensão nessa resistência que eu comprei? Imagina que você pediu, né, para o moço que você comprou essa resistência, que ele medisse, né, para você a capacitância e a indutância dessa sua resistência. E aí o moço mediu e aí ele verificou que, olha, esse seu resistor ele não tem nenhuma capacitância, a capacitância realmente dele é zero. Porém, ele tem uma indutância diferente de zero, ele tem uma certa indutância que eu vou dar simplesmente o nome de L, ok? Então vamos supor que esse seu resistor ele possui uma resistência R, não possui nenhuma capacitância, mas que ele possua uma indutância L. Né? Como é que você faria para tratar o circuito? Como é que você faria para descrever o seu circuito? Né? O circuito que você está querendo saber como é que vai funcionar, que é basicamente a resistência que você comprou na fonte de tensão. É muito simples. Na prática, ao invés de você resolver este problema, o que você vai fazer é adicionar um indutor. Okay? Então o que você vai fazer é você vai adicionar um indutor que possua exatamente a indutância da sua resistência. Certo? Então perceba, esse circuito daqui é um circuito com resistência R e com indutância L. Se você comprar uma resistência que tem resistência R e indutância L, acabou. Esse seu circuito vai descrever exatamente o comportamento da sua resistência ligada a uma fonte de tensão. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo que um resistor é um objeto que tem somente resistência, um capacitor é um objeto que possui somente capacitância e um indutor é um objeto que possui somente indutância, é só uma conveniência. É só uma forma de eu dizer que, olha, toda a resistência do meu circuito está representada nesse resistor. Toda a indutância do meu circuito está representada nesse indutor. E toda a capacitância do meu circuito está representada nesse capacitor. E a gente vai utilizar essa conveniência daqui por dois motivos. Primeiro, porque é muito mais fácil, né, do ponto de vista pictórico, você desenhar um objeto que você poder separar, né, visualmente o que é resistência, o que é indutor, né? O que é indutância, perdão, e o que é capacitância. É conveniente isso. E o segundo motivo é que quando a gente faz essa separação, a gente coloca inclusive as características do próprio circuito nesses componentes. Como assim? Como vocês devem saber, né, todo fio, né, que passa a corrente elétrica, depois de um tempo ele esquenta. Né? Significa que todo fio possui alguma resistência elétrica. Okay? Não existem fios perfeitos que são fios que a resistência é igual a zero. Porém, quando eu faço essa definição, o resistor é o objeto que possui somente resistência, o capacitor somente capacitância e o indutor somente indutância, eu posso colocar nesse resistor daqui toda a resistência do fio. Certo? Por quê? Porque o fio possui uma certa resistência, que é uma resistência a mais no circuito. Mas, poxa, o resistor não é o objeto que está representando ali toda a resistência? Então, a resistência do fio pode ser colocada aqui. Agora, olha só, esse circuito elétrico, a partir do momento que tem uma fonte, vai fluir corrente. Se vai fluir corrente, essa corrente não vai gerar um campo magnético? E esse campo magnético, se você faz as convenções de regra da mão direita e tudo, não é um campo magnético que aqui dentro vai estar apontando, vai estar furando o circuito aqui para dentro? Agora, supondo que esse nosso circuitozinho está passando uma corrente I, qual que é exatamente o fluxo magnético induzido no circuito por conta da corrente do próprio circuito? Esse fluxo, ele não é L
vezes I, ou seja, o próprio circuito elétrico, pelo fato de ser um circuito, possui indutância. Quando a gente adota essa convenção, a gente pode falar o quê? Olha, a indutância desse nosso circuito está completamente contida nesse objeto. Ou seja, todo o resto não possui indutância. Perceba como é que a análise fica muito mais simples, né? A gente pega cada uma das características e coloca toda em um objeto só. Então a gente não precisa levar em conta que todo o circuito possui uma característica geral, né? Com capacitância, com resistência e com indutância. Falar que a indutância do circuito está toda representada no indutor é equivalente a dizer que o único objeto que vai gerar fluxo magnético é o indutor. Se você não tem indutância, qual que é o valor do fluxo magnético no circuito? É zero. Na verdade, né, uma coisa até mais forte do que isso, que eu não vou ficar divagando muito aqui, né, porque não é o objetivo, mas que vai ser muito importante para deduzir a lei das malhas, né, que é a segunda lei de Kirchhoff, é que se nessa nossa convenção o circuito deixa de ter indutância e toda a indutância vai estar, né, representada, né, vai estar sendo colocada no indutor, que é um objeto que confina campo magnético, isso significa que o circuito não vai mais produzir campo magnético. E aí, por consequência, esse cara daqui, né, deixa de existir. E aí, se a gente quisesse calcular, por exemplo, uma integral de EdL, em qualquer circuito fechado aqui no interior, né, no interior desse circuitinho daqui, esse cara daqui seria igual a zero. Tirar a indutância do circuito é equivalente a tirar a capacidade dele produzir campo magnético pelo fato de possuir corrente. E como vocês vão ver, o fato disso daqui poder acontecer no interior do circuito, né, dado que nós colocamos a indutância do circuito todo no indutor, é central para que a gente deduza a lei das malhas de Kirchhoff. E uma coisa importante, né? Quando eu digo isso, né, que o circuito para de produzir campo magnético, eu não estou dizendo que qualquer circuito na vida real que você quiser modelar dessa forma, ele não vai produzir campo magnético no seu interior. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, se você faz essa convenção de, no desenho do seu circuito, representar resistor como só tendo resistência, capacitor como só tendo capacitância, indutor como só tendo indutância, o seu circuito na vida real será análogo a um circuito desses daqui, na qual, nesse interior daqui, não possui campo magnético, ok? É simplesmente uma conveniência que facilita muito a matemática e nos permite demonstrar, né, as leis de Kirchhoff mais facilmente, né, além, enfim, né, de deixar a coisa mais bem organizada. Mas, bom, tendo sido discutido isso, né, como eu comentei, né, separei essa aula na parte de regimes e na parte dos componentes, né, tratamos aqui agora a parte dos regimes, né, que a gente vai estar tratando de circuitos elétricos, e aí no próximo vídeo, né, eu vou tratar aqui com vocês essa parte das componentes, né, fazendo aqui a nossa continuação dessa nossa aula.